Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª videoaula de Programação Aplicada ao curso de Engenharia Civil do IFP. E aqui nós vamos tratar de mais algumas funções específicas para trabalhar com strings, tá? Então nós vamos ver como se usa separadores dentro de strings, espaços em brancos ou não, para cortar o string em pedaços. Como substituir pedaços, textos dentro do string. Como remover espaços dentro do string, não só espaços em branco, mas também qualquer outro objeto que se queira. Validar o tipo de conteúdo que o string tem, se é texto, numérico, se tem sinais. E algumas regras adicionais de formatação de strings, para textos e para números, além do fstring que a gente já aprendeu, que é muito útil. Tá bom? Então vamos começar aqui. A separação, ela usa o método split para dividir um string em partes, tá? O separador padrão é o espaço vazio, tá? Você tem aqui o texto, e aí você usa o split e bota, se você não colocar parâmetro, ele vai usar o espaço vazio. Mas você pode usar um separador específico, tipo aqui um tracinho, ó. Aí ele quebra, o texto, que tem um gato, 2 gatos ou 3 gatos, ó, texto.split, com o separador tracinho, ele quebra em 3 pedaços e monta uma lista, certo? Então o resultado da função split é uma lista, tá? E aqui, ó, se você não usa separador, então tudo que for espaço em branco, ele separa e aí vira uma lista com vários elementos, certo? Falamos agora do método replace. O que é que o replace faz? Ele substitui um texto por outro, uma quantidade de vezes que você possa designar, né? Uma maneira mais simples, por exemplo, aqui é um texto que tenha gato, você quer substituir a palavra gato por lebre. Então você pega aqui o texto, que é o que recebe o string, .replace, troca gato por lebre. Aqui ele troca, ó, todas as vezes. Se você quiser trocar só algumas vezes, eu tenho o gato aparecendo 3 vezes, você quer trocar 2 vezes, então você adiciona um terceiro parâmetro dizendo, olha, só vou trocar 2 vezes gato por lebre. Então na última ele não faz a troca. Tá? Agora vamos falar da retirada, Retirada de coisas dentro do string, espaços em brancos ou outros objetos, outros tipos de texto. Muito usado para isso é o strip, tá? E o rstrip e o lstrip são variantes dele. Tá? E como é que ele funciona? Primeiro, ele não vai tirar todos os espaços em branco que tem no texto. Ele começa lá na posição 0 e ele sai varrendo tudo que ele acha de espaço em branco ou o caractere que você pediu e ele retira do string, tá? Então, por exemplo, aqui, se você botar um texto como esse aqui, bom dia, com vários espaços em branco e usar o strip, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui aonde tem espaço em branco e ele vai retirar para você. Tá vendo? Agora você pode retirar só de um lado ou só de um outro. Isso aqui, essa retirada nem sempre acontece automaticamente. Tá? Aqui, por exemplo, rstrip, você tira só do lado direito. Tá? Essa retirada ela não é automática, por exemplo, se o string não começar com vazios. Aí ele não entende, por exemplo, esses vazios que está aqui entre o bom dia, ó, tá vendo? Ele não tira. Tá? Por isso que a gente colocou aqui que não é automaticamente todos os espaços em branco. Tá? O lstrip ele tira só o lado esquerdo. E você pode, se o texto tiver outro caractere, você pode dar comentário para o strip, outro caractere que ele retira também. Então isso aqui é muito útil para limpar um string de um caractere que você não quer que esteja lá. Validando conteúdos do string. Basicamente você vai usar funções que vão retornar um true ou false para dizer se aquele conteúdo do string é um texto. Esse aqui é o primeiro, aliás, esse é um número, que é o string.método isAllNum, sem parâmetro. Tá? Ele vai dizer se é numérico ou não, trazendo true ou false. Isalpha, que é de alfanumérico, vai dizer se é textual. E isDigit, para dizer se tem caracteres especiais, como mais, menos, ponto. Tá? Aqui, por exemplo, o isAllNum sendo usado, não? Tá vendo? Ele dá como true aqui a resposta, o número. Eu botei N, mas na verdade é um string, 1, 2, 3, 4. Aí ele pergunta aqui, ó, se é número, ele retorna true. Se é texto, isalp, ele retorna true. Tá? Se tem dígitos, ele retorna aqui, ó. Se o x tem dígitos, ele retorna falso quando não tem e true quando ele tem, ó. Se caracteres especiais.
Tá? A gente vai ver isso aqui funcionando. E o format, tá? A gente já usou o fstring, ele é muito mais útil, né? Então aqui a gente vai ver o format trabalhando em cima de texto e depois texto com número. O formato da sintaxe padrão é assim, você tem um texto, ele tem índices dentro de chaves, parecido com o fstring, só que você chama logo em seguida o método format e associa um texto a ser substituído em cada índice. Então, o índice 0 troca de lugar com o texto 0. O índice 1 troca de lugar com o texto 1. Exemplo aqui, ó. O gato, a índice 0, a roupa do índice 1. Aí você bota aqui o texto, ponto format, o índice 0 troca de lugar com roeu e o índice 1 troca de lugar com Roma. Aí você completa a frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? E faltou o rei, né, pessoal? Tudo bem, mas o que vale é que o exemplo ficou apresentado. Você pode aprimorar isso aqui, colocando adicionais, como a gente coloca na NoFstring, né? 2 pontos, mandando centralizar à direita o texto ou à esquerda, com o sinal de menor para a direita, de maior para a direita, de menor para a esquerda e o circunflexo centralizado. Então ele vai colocar o mesmo texto centralizadamente. E esse 10 aqui é a quantidade de espaço que ele reserva para o texto que ele vai inserir. E aqui falando agora do format aplicado para números. É muito parecido com o que a gente já viu lá para texto, né? Você tem uma string, aí você tem um índice dentro de um parênteses, outro índice dentro de um parênteses, associado a um número. Tá? Um número 0, índice 0, número 1, índice 1. Tá? Então, eu vou trocar de lugar o índice 0 com o número 0 e o índice 1 com o número 1. Então, você tem aqui um texto qualquer, por exemplo, o valor de um carro é, aí você quer substituir isso aqui, né? Em outra chavezinha, vezes, sem juros. Então, essas chavezinhas é que dizem para ele, olha, o que está aqui em chave são coisas que vão ser substituídas. Aí você pega aqui número.format e aí associa do mesmo jeito que a gente fez lá. Ó. Então, o 10.000 vai substituir essa primeira chave aqui, que é o índice 0. E o 10, a segunda chave, que é o índice 1. Só que nessa aqui você chama algumas coisas auxiliares. Primeiro, você diz que quer 10 casas decimais à esquerda, tá? 2 à direita, quer vírgula como separadores de milhar e ponto como separador de casas decimais e bota o F para garantir que é associado à função format. Aí ele pega o 10 mil reais, ó, bota vírgula, que para nós seria ponto, e onde é vírgula ele bota ponto, tá? Porque esse aqui é o padrão americano. E aí ele pega e substitui aqui o 10 por 1 e o 10 mil por 0 com essa formatação especial aqui, ó. Tá? Você pode também, nessa formatação, pedir para aparecer o sinal, né? Você pode dizer aqui, ó, quero que apareça sinal positivo, sinal negativo, né? E aqui você bota os valores que você quer que seja substituído. Né? O 0 vai ser substituído pelo 5 e o 1 pelo menos 6. Tá? Então, isso aqui é só para garantir que o sinal vai ser apresentado. Então, aqui são algumas variantes, né, que a gente tinha para apresentar para vocês sobre o uso de ferramentas que fazem formatação de texto. Tá bom? É isso que a gente tinha para apresentar. Agora a gente vai para mostrar na prática isso aqui funcionando. Então, vamos lá. Saindo aqui do PowerPoint, nós vamos aqui abrir o Jupyter Notebook, pela área de trabalho. Ele abre o Microsoft Edge, nós vamos na pasta IFP, curso de Engenharia Civil, experiência de programação, e aí nós vamos criar um novo arquivo Jupyter Notebook, né, que combina a parte de, lembra? Né, Markdown para documentar e código para código. Então aqui nós vamos salvar logo ele aqui. Vamos salvar ele como prática, aula 15, tá bom? Vai ficar aqui o nome, prática aula 15. Então vamos lá, primeiro vamos testar o split. Digamos que você tenha um texto aqui, que você escreveu assim. Vamos lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se você quiser separar isso aqui, por exemplo, por vírgula, né? Você pode chegar aqui e dizer, ó, texto, faça um split, que é separar, e dar o parâmetro vírgula para ele. Aí ele vai transformar isso em uma lista de 2 elementos. Ó. Tá vendo? Se você não fizer uso desse parâmetro aqui, ó, deixar vazio, então ele entende
para ele, todo mundo aqui é um elemento de lista, então a lista fica grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só não entra em espaços vazios, tá bom? O split, ele usa até os espaços vazios para separar, mas ele não coloca eles dentro da lista, certo? Agora vamos testar o uso do replace, tá? Digamos que você quisesse substituir aqui, né? Ó, texto, mesmo textozinho, só que agora eu vou chamar o replace, tá? E agora você quer substituir, vamos botar aqui o rato roeu a roupa do seu amigo rato, né? O exemplo não é muito elucidativo, não, mas só para poder aparecer o rato duas vezes. Então você pode aqui, ó, dizer para ele assim, ó, troque a palavra rato por gato, que é o segundo parâmetro, separando por vírgula. E aí se você não disser quantas vezes, ele, texto replace, é porque aqui está errado o texto. Está escrito errado. Então aqui você vê, ó, ele trocou, né? Vou botar até o gato maiúsculo para poder ficar mais claro a troca. Tá vendo? Onde tinha rato, ele trocou por gato. Tá? Mas se você botar e disser, olha, troca só uma vez, ele vai trocar só uma vez. Ó, ele troca só o primeiro rato por gato e o segundo não. Agora, se a gente quisesse fazer uma limpeza do texto, né? Então, vamos lá. Vamos dar aqui texto, aí abre aspas, vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, boa noite. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser limpar esse texto, por exemplo, vou deixar aqui minúsculo. Posso chegar aqui e botar assim, ó, texto, ponto. Aí eu digo strip. E aí eu digo que eu quero que ele tire. Abre. Pronto. Aí ele vai retornar o texto sem os asteriscos. Ó, Shift Enter. Pronto, tá vendo? Onde tinha asterisco ele tirou. Se eu botar só do lado esquerdo, L strip, ele tira só do lado esquerdo. Se eu botar R strip, ele retira do lado direito. Certo? Agora vamos ver aqui umas verificações de conteúdo. Digamos que você tem aqui um conteúdo numérico. Um string que é só número, por exemplo. Esse string só é número. E você quer saber se ele é número. Então você vai botar uma função n ponto. Você pode até botar um tabzinho aqui, ó, que ele vai chamar para você. Aí você vai aqui, ó, tá vendo? Aparecem as funções, ó. Exap número aqui, ó. Tem muitas funções com string, né? A gente não mostrou todas. Exal num. É porque eu botei, vamos dizer, uma função errada. Pronto, eles, ó, é número sim, ele traz como verdadeiro. Se você botar, por exemplo, uma letra aqui, T, ó, o que ele vai trazer? Trouxe como verdadeiro ainda, ele entende que é numérico. Deixa eu dar um espaço aqui. Agora sim. Ele entendeu que era falso. Tá? Se você quiser agora saber se, né, um determinado string é texto. Então você tem as letras, aí você usa um método parecido. Tá? Você vai botar aqui s ponto exalp. Aí ele vai dizer, ó, é sim, ele é texto. Se você tiver números, ó, vamos ver o que ele vai retornar aqui. False, né? Não é só texto, tem número também. Então isso aqui às vezes é útil para você saber, né, se você vai ou não trabalhar com que conteúdo no string. Certo? Agora vamos ver aqui, usar o format, né? Então, vamos aproveitar aqui esse textozinho. Vamos escrever outro aqui, texto, usando o format. Então, você tem um texto aqui. Aí, vamos lá. O rato roeu a roupa do rei
Aí aqui agora, ao invés de botar o rato, você pode botar aqui, ó, chaves. E dizer, ó, aqui cabe uma substituição. E ao invés de rei, você bota aqui outra chave, índice 1, e diz, cabe outra substituição. Aí você diz, ó, texto, ponto, format, cabe duas substituições. A primeira é a palavra rato, vou deixar até maiúsculo, vírgula, a segunda, a palavra rei. Então, quando você dá Enter, ó, ele troca aqui, tá vendo? O 0 por rato e o 1 por rei. Certo? Você pode fazer isso também com números. Então, vamos lá. Número. Deixa eu aumentar minúsculo. Número. Um texto que tenha números, né? Então, vamos lá. O valor do imóvel é, aí você abre chaves, índice 0, e pode ser pago em, aí aqui vai ser outra chave, índice 1, que é o próximo, e você pode ter vários índices quanto você quiser, vezes, tá bom? Então aqui a gente vai, diz, ó, número, ponto, format, e agora vamos lá. O 0, vamos botar o valor do imóvel, 300 mil, 1, 2, 3. Pago em, vamos botar aqui 60. Vou botar aqui 60 meses, né, digamos que são anos, meses, né? Então, se você só colocar assim, ó, como é que fica o formato? Ó? Ele joga o 300 direto lá, né? Sem muita... Você pode botar aqui um 2 pontos, como no F-string, dizer, olha, eu quero 10 espaços. Daí você pode dizer, olha, eu quero vírgula para separador de milhar, ponto para separador de casas decimais, quero 2 casas decimais aplicada ao format. Tá? A mesma coisa você pode fazer aqui, você pode dizer, ó, quero 4 dígitos, tá? E você pode, vamos botar 10 dígitos, e você pode mandar centralizar à esquerda, ó. Aí, tá vendo? Ó? 60 fica na esquerda, você pode mandar centralizar à direita, ó. Aqui o 300 mil ficou separadinho com as casas decimais, vou colocar até o R aqui para facilitar, né? E era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e partam para os exercícios. Vejam que a parte de strings não tem muitas dificuldades.